Integral, para você que está pensando em investir, a Integral apresenta seus empreendimentos. Edifício Lombardia e Edifício Avenida, os dois na Avenida Afonso Pena. E com toda a estrutura que você espera para viver bem, piscina, salão de festas, elevador, box de garagem e muito mais. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais ou pelo site integral-rs.com.br ou ligue 3358-9999. Integral Construções de Responsabilidade. Amigos, muito boa noite. Tem início agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Programa esse apresentado todas as segundas-feiras neste horário. Hoje teremos as participações em nosso programa do presidente do Progressistas de Lagoa Vermelha, André Melec Freitas, vice-presidente Éder Piardi e do conselheiro Eluíra Morona. Estamos num ano eleitoral. Teremos eleições municipais em outubro. Eleições do novo prefeito, do novo vice-prefeito, novos vereadores. E em Lagoa Vermelha já há algumas escaramuças, vamos dizer assim, alguns movimentos. Pré-candidatura a prefeito, temos somente até agora o prefeito Gustavo José Bonotto, que já há algum tempo admitiu essa condição, admitiu que concorreria à reeleição. E realmente vai concorrer. É o nome mais forte do Progressistas, indiscutivelmente. E o adversário? Ou então os adversários? Fala-se muito em Getúlio Cerioli, ex-prefeito, e que poderia voltar a concorrer. Todavia, ainda não tem uma posição clara, definida. Há os que afirmam que concorrerá de certeza, e há os que entendem que não vai concorrer. Quando interpelado, Getúlio Cerioli desconversa, diz que não vai concorrer. Está naquele chove não molha. Há quem cogite também o nome de Braulio Guedes. E aí a gente já entra no terreno das especulações. Márcia do Carmo já manifestou interesse em concorrer na majoritária. Uns afirmam que poderia ser vice de Getúlio Cerioli. Enfim, são inúmeras, são várias especulações, são várias as conjecturas. Tudo vai se definir, logicamente, nas convenções dos partidos. No lado do Progressistas de Lagoa Vermelha, têm sido realizadas reuniões, debates, discussões, no sentido de definir nomes para as próximas eleições municipais. Quanto à candidatura a prefeito, se tem como certa a candidatura do atual prefeito Gustavo José Bonotto. Buscaria a reeleição. Outras definições começam a tomar corpo. Por exemplo, secretários municipais, vários deles, poderão ou deverão concorrer e que, por conseguinte, terão que se desincompatibilizar de seus cargos. Doutor André, muito boa noite. Obrigado pela presença aqui no Lagoa Debate. Muito boa noite, Ademar Fagundes. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Boa noite aos telespectadores da Lagoa TV, aos ouvintes da Rádio Lagoa FM. Uma boa noite aos meus companheiros de bancada aqui, ao meu vice-presidente Éder Piardi, secretário de Obras e da Agricultura e do Meio Ambiente do município, e ao nosso conselheiro também, companheiro de executiva de partido, secretário da Saúde, Eluíra Morona. Obrigado pela presença aqui e por dividir a bancada para nós debatermos um futuro político da cidade, talvez, por assim dizer. Éder Piardi, muito boa noite, obrigado pela sua presença. Hoje não falando como secretário municipal de Obras e Aviação, hoje não falando como secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente, hoje vai falar como político. Como político, né, Ademar? Boa noite, Ademar, boa noite meus
meus companheiros de bancada aqui. Também boa noite aos telespectadores. Sempre é bom, né, diversificar um pouco os assuntos. Como é que está se sentindo aí nesse campo político? Bom, Ademar, acredito que é uma experiência boa, né? Uma experiência interessante. Nunca participei dessa questão política, digamos assim, né? De uma eleição propriamente dita, mas acredito que seja uma experiência muito positiva, né? Principalmente após ser secretário municipal, estar dentro do governo. Então, acredito que a gente tem tudo a ganhar com essas novas experiências de uma eleição que se avizinha aí, né, e do processo em si, né. Então, estou bastante contente com essa parte política que tem aflorado nos últimos tempos. Com o doutor Eluir, pela primeira vez que também vamos falar em política, né? Já inúmeras entrevistas realizamos como secretário municipal da saúde. Hoje não, hoje vamos mudar a pauta. Boa noite, obrigado pela presença. Muito boa noite, Ademar, muito boa noite aos telespectadores da Lagoa TV, também aos ouvintes da Lagoa FM, nosso presidente André, nosso vice-presidente Éder. Ademar, a gente tem que aprender a falar dessas coisas, né? Tivemos que aprender a falar a respeito dos temas da secretaria e temos que galgar esses degraus aos poucos, aprendendo, e para isso que existem essas reuniões que você falou dentro do Progressistas, né? Porque o Progressistas, embora tenha sofrido uma reformulação bastante grande, tenha ficado mais novo, digamos assim, a gente não abre mão da experiência dos mais velhos. Mas você sofreu uma reformulação para melhor. Eu acredito que assim, quando se agrega nomes e agrega juventude à experiência, só temos a ganhar. Né? Então, assim, a gente não abre mão da experiência das pessoas que já estavam na política para nos passar algumas coisas, e para isso servem as reuniões, que são reuniões e também treinamentos, né? Para a gente aprender que, como o Éder falou, é a primeira vez que a gente participa diretamente assim, de uma campanha, e a gente tem que saber, tem que aprender, tem que procurar se informar, e nada melhor do que você se informar em conjunto, né? Com pessoas que sabem do que estão falando e trazem o melhor para a tua agremiação. É isso que a gente tem feito dentro do Progressistas. Pois é, entrou num mundo totalmente diferente, desconhecido. Como é que está sendo essa experiência? Olha, Ademar, eu te confesso que eu estou satisfeito. Eu sempre gostei de política. Eu sempre fui uma pessoa política. Trabalhei na política estudantil, depois na política universitária. Porém, na política propriamente dita, na política municipal, na política do executivo, do legislativo, dessas, eu não pensava em entrar porque até então não tinha encontrado um grupo que pensasse como eu, que tivesse as mesmas bases que eu tenho, que tivesse as mesmas perspectivas que eu tenho e que lutasse por um bem comum. Encontrei isso dentro desse novo Progressistas, né, que deu um apoio totalmente irrestrito a todas as pessoas que vieram de fora e que não eram políticas, né, e que fomos aprendendo juntos de que a maneira de se mudar as coisas, gostando ou não, é se fazendo política, a boa política. E é isso que nós temos que fazer. Até então não tinha encontrado um grupo onde eu me encontrasse. Agora encontrei, espero estar fazendo a coisa certa, né? Espero estar indo pelo caminho certo, e isso só o futuro que vai dizer. O presidente André também está vivendo uma experiência nova, nunca havia feito parte de qualquer partido, de qualquer agremiação partidária. De fato, não... É algo novo. É novo, sem dúvida alguma. Como falou o Morona, a gente sempre posso dizer que uma das minhas características é sempre tomar lado e sempre ter uma posição para praticamente tudo o que eu vejo e sinta e perceba. Então, a política, embora não do ponto de vista estritamente partidário, ela sempre fez parte da minha vida. E eu sempre gostei de debater política e sempre tive essa concepção de que a política está muito mais próxima da nossa vida, da vida de todos, do que todos imaginam. A política está no nosso dia a dia, está na negociação da compra do produto na loja,
está na reclamação para ser feita a respeito das condições da sua rua, está no debate sobre a situação da cidade, sobre como estão sendo ministradas as aulas. Então, todo dia, as pessoas às vezes não percebem, mas todo mundo, de um modo ou de outro, embora eventualmente digam que não gostam de política, fazem política, praticam política. Na fila do caixa do supermercado, na fila da padaria, a qualquer conversa relacionada a governo, a serviço público, envolve necessariamente política. Então, da minha parte, eu tive essa grata e honrosa oportunidade de integrar o grupo de coordenação de campanha, o grupo que auxiliou a campanha eleitoral do prefeito Gustavo. E dali em diante, acabei sendo convidado para integrar a equipe da Procuradoria Jurídica do município e, inevitavelmente, acabei me embrenhando, por assim dizer, cada vez mais nas discussões e decisões de cunho político, que acabaram redundando com o mais honroso convite que eu poderia receber e a mais honrosa eleição que eu poderia ser laureado como presidente do partido, sucedendo tantas figuras importantes que o Progressistas formou e teve na sua condução no município de Lagoa Vermelha. Eu sempre gosto de ressaltar uma frase do nosso presidente Celso Bernardi, que até eventualmente, recentemente, numa das nossas reuniões, e nós temos feito bastante reuniões, eu me manifestei nesse sentido, que o presidente Celso Bernardi, ele fala que o Progressistas, ele é grande, ele é forte, porque ele possui raízes profundas e igualmente fortes. E essas raízes, no que diz respeito ao partido de Lagoa Vermelha, ao Progressista de Lagoa Vermelha, nada mais representam do que o trabalho árduo desempenhado por todas as importantes lideranças que o partido teve sob a sua que conduziram o partido até esse momento. Então, se hoje, e eu digo isso com toda tranquilidade, se hoje nós vivemos esse momento diferente, esse momento renovador, por assim dizer, no âmbito do Partido Progressista de Lagoa Vermelha, é principalmente em função do trabalho desempenhado por essas lideranças históricas no partido, que fizeram a leitura correta do momento político que se abria e efetivamente abriram a oportunidade para que a renovação se fizesse concreta. E assim foi feito. A executiva do partido ela foi renovada integralmente, o diretório do partido ele foi renovado em mais de 50%. Então, isso sem causar nenhum tipo de melindre, sem causar nenhum tipo de desgaste interno, uma renovação natural, um sinal fantástico de maturidade política e principalmente de visão e de abertura para as novas ideias, que, como bem falou o Morona e o Éder, aliando o ímpeto da juventude, e eu aqui não estou me colocando entre a juventude, porque já passei um pouco dessa fase, mas aliando o ímpeto da juventude, do novo, com a experiência dos mais antigos, é que a gente tem certeza que nós vamos conseguir atingir os resultados que nós todos esperamos, que a comunidade toda espera, que é amparada principalmente numa prática de boa política. A pré-candidatura do prefeito Gustavo é ponto pacífico, não é mesmo, doutor André? A preocupação agora do Progressistas é com relação à definição do candidato a vice, e aí as opiniões se dividem, aos que defendem chapa pura e aos que defendem coligação. E a definição com relação à nominata dos candidatos à Câmara de Vereadores. São definições que nós estamos fazendo questão de conversar, discutir com todo o cuidado, com toda a paciência do mundo. Não há pressa alguma, embora o tempo passe rápido, nós já estejamos no mês de março e nós tenhamos até o mês de agosto para ter essas definições, nós estamos tratando disso com o máximo de parcimônia. A questão da pré-candidatura do prefeito Gustavo Bonotto, ele se colocou o nome à disposição, sem dúvida alguma, um grande nome que o partido tem à sua disposição, um homem de notável preparo,
e que vem mostrando uma administração que tem tido uma aceitação extremamente positiva no âmbito da comunidade. Então ele colocou o seu nome à disposição. Tem da parte dele, eu gosto sempre de ressaltar, existe uma atitude muito louvável, que é, apesar de que ele se colocar à disposição, ele sempre faz questão, e eu também assim entendo, que não se pode fechar portas, né? Então o nome dele está à disposição, mas de modo algum, e isso é uma exigência que ele mesmo faz, é um pedido que ele mesmo faz ao partido, para que não se feche portas, porque é muito importante que haja essa renovação de lideranças, e assim nós estamos trabalhando. Com relação à chapa pura e coligação, é algo que realmente nós discutimos isso internamente, né? Isso faz parte da nossa rotina de reuniões. Não é algo que nós temos pressa para decidir, né? Nós estamos elaborando todo o cenário. Hoje, qual seria a maior tendência? É difícil dizer. Hoje o principal trabalho que nós fazemos é o de consolidação da parceria que já vem desde o início do governo dos partidos que integram a base. Então, todos os partidos que sempre apoiaram, que sempre ajudaram a implementação dos projetos, do projeto político da atual administração, evidentemente que são os partidos que nós estamos buscando para consolidar essa parceria, né? Então, o trabalho agora é esse. Se isso vai redundar na formação de uma coligação para a majoritária, porque nesse ano nós temos essa particularidade, né? As coligações elas só vão poder existir para a eleição majoritária, bom, é algo que vai ser decidido com toda a cautela do mundo, no momento oportuno, com a participação de todos os integrantes do partido, para que seja tudo feito da forma mais democrática possível e sem atropelos, né? Pode ser feita uma coligação? Pode se tentar a chapa pura de novo? Tudo vai depender da leitura do contexto no momento que for decidido. Porque não adianta, a política, embora eu tenha uma curta experiência, ainda curta experiência na política, a vida já nos mostrou que a política é contexto, né? Nós não podemos tomar decisões assodadas de forma afoita, porque tudo vai depender do contexto que existir no momento efetivo das decisões. Nós estamos efetivamente trabalhando na formação das alternativas, o plano A, o plano B, o plano C, e analisando com cuidado o que a gente entende como mais viável politicamente, mas acima de tudo, Ademar, não apenas a viabilidade política, mas o que viria em melhor benefício para a comunidade no que diz respeito a grupo de trabalho e a projetos, principalmente a projetos, a planos de governo para ser implementado caso nós consigamos nos sagrar vencedores na eleição que se avizinha. Com relação, presidente, ao secretariado, quais os nomes que deverão concorrer? O partido tem vontade que todos concorram, né? Mas alguns já estão definidos, outros... É o Dream Team, né? O time dos sonhos, sem dúvida alguma. Ele necessariamente ele precisa ser integrado pelo secretariado, né? Nós temos já algumas confirmações como pré-candidatos, né? Que já colocaram os seus nomes à disposição. Quem é que colocou o nome à disposição? Não, o próprio secretário Éder, o próprio secretário Morona se colocou à disposição. Temos todo o secretariado se colocou à disposição, salvo engano o secretário da Fazenda, o Rodrigo Toqueto, o secretário Valtri, que depende evidentemente de uma deliberação do seu partido, ele integra o MDB, mas secretária da Educação não vai. O pedido, nós temos a esperança que ela concorra, né? O partido gostaria muito que essas lideranças integrassem a nominata de candidatos a vereador, porque são pessoas que estão na linha de frente, e eu falo agora como representante do partido, né, e como um cidadão desejoso de uma boa nominata que venha integrar a Câmara de Vereadores na próxima legislatura. São cidadãos lagoenses notáveis que integram um grupo criado principalmente por pessoas que inicialmente não tinham sequer filiação partidária, então são indicações que vieram de natureza estritamente técnica e que vêm, na minha modestíssima opinião, vêm fazendo um trabalho excelente em cada um em sua área. Então eu tenho para mim que seria importante
que esses nomes se colocassem à disposição. Assim, esse é o desejo do partido. É claro que cada um tem plena liberdade para assim definir, mas o desejo do partido e o meu pessoal é que todos se coloquem à disposição, porque Lagoa Vermelha merece poder escolher dentre pessoas de altíssimo gabarito. Não que outros tantos que estão se oferecendo também não sejam, mas havemos de convir que as pessoas que estão hoje nessa linha de frente, na implementação dos programas de governo, elas têm sim um papel fundamental e sem dúvida alguma desempenhariam uma função belíssima na Câmara de Vereadores. O meu desejo é esse, mas a gente também está vendo isso com o tempo. Temos uma nominata já se formando extremamente positiva de pessoas que estão se colocando à disposição para concorrer a vereador, né? Não apenas pessoas ligadas à administração. Nós temos recebido filiações novas a cada dia, gente que não tinha sequer qualquer tipo de ligação com a política, está vendo no Progressistas algo que lhe apraz, que lhe dá uma esperança de uma prática política diferente na cidade e tem nos procurado. E mais do que isso, tem se colocado à disposição para concorrer à Câmara de Vereadores. Então nós vamos ter seguramente inúmeros nomes novos, inúmeras novidades na nominata para concorrer ao Legislativo. Já está decidido, Éder, vai. O nome está à disposição, né, Ademar? Aquela velha história. Quem tá na chuva é para se molhar. Não adianta, eu acho, a gente... Como é que é aquela célebre frase, hein? Eloy, soldado do partido. Soldado do partido. Acredito que, né, eu penso que não adianta a gente pensar numa cidade melhor, né, ter um pensamento idealista e na hora de ter a ação você correr, você saltar fora e colocar outra pessoa na linha de frente. Eu acho que nesse momento que a gente tem que dar a cara a tapa, né, abraçar a bronca e encarar, né, e tentar resolver o problema. Não adianta, vamos pegar as manifestações que tiveram contra a ex-presidente Dilma lá em 2013 lá. E vamos pegar o prefeito Gustavo como exemplo. Não adiantava ter ido às ruas, né, feito protesto, né, reclamado sobre corrupção, sobre diversos outros fatores, se depois você se esconde atrás de um Facebook, se esconde atrás de um celular, fica no anonimato. Então eu acho que se a gente tem essa ideia para frente, essa ideia de desenvolver, a gente tem mesmo que dar a cara a tapa e tentar levar essa ideia para mais e mais pessoas. Eu não era integrante de nenhum partido, até antes de assumir como secretário municipal, e foi isso que me cativou, né? Porque o prefeito, quando assumiu, e toda a sua equipe, ele não puxou através de partidos para compor o seu quadro de secretários, né? Então eu fui um exemplo, eu fui escolhido para ser secretário da Agricultura primeiramente, nunca fui pressionado a ingressar no partido, simplesmente a cumprir o meu papel como secretário, né? E isso eu tentei fazer da melhor maneira possível, né? Só que chegou ali um ponto que eu comecei a ter afinidade com os ideais, tanto do partido como do prefeito e da própria administração em si, e que eu me senti na obrigação de fazer parte desse grupo, né? De entrar no partido, no Progressistas. E agora, quem sabe, a gente pode dar um passo adiante, né? Colocando o nome à disposição, se necessário, para concorrer. Também, se também não tiver necessidade, se a gente puder ajudar numa campanha, a gente vai ajudar numa campanha. Se puder ajudar na montagem de um plano de governo, a gente vai ajudar. Independente do setor que a gente vai trabalhar, eu me coloco à disposição para ajudar o Progressistas a cada vez mais desenvolver a cidade de Lagoa Vermelha. E tem uma outra situação. Na hipótese de chapa pura, vários nomes despontam, do próprio presidente, André Melec Freitas, do Éder Piardi, do secretário da Saúde, Eloy Morona. Quem mais? São os principais que têm se sobressaído. Eu acredito que tem bastante pessoas que têm essa capacidade que poderão integrar uma majoritária, né? Nós temos 3 nomes aqui que você citou, né? Me coloco à disposição também. E eu acho que todos têm capacidade para integrar essa chapa junto com o prefeito Gustavo Bonotto em caso de chapa pura, né? Se o cenário permitir
ou se o cenário for o melhor, chapa pura, né, a gente sabe que vai ter 2 nomes de bastante qualidade que vai ser colocado para apreciação da nossa comunidade. E acredito que vão fazer bonito, tanto nas urnas como numa eventual eleição ganha, né, também num próximo governo. Secretário Eloir. Pois não. Só para complementar, para pegar esse gancho que o meu vice-presidente, de forma muito pertinente, como sempre, referiu, o grande diferencial, e eu digo de uma forma até nitidamente meio apaixonada, porque isso realmente me enche de entusiasmo. O grande diferencial que eu vejo é que nós estamos tratando da formação de um grupo, da possível formação de chapas ou de nominatas de vereador absolutamente alheias a qualquer tipo de projeto pessoal. Ninguém tem projeto pessoal, ninguém está impondo projetos pessoais políticos para servir-se do partido e assim atingi-los. Estão todos servindo o partido e não servindo-se dele. Então isso é extremamente positivo, porque reverte, ao fim e ao cabo, isso reverte na boa prestação do serviço, na boa representação da comunidade, caso ela assim entenda, né, no momento do pleito. Então isso me enche de entusiasmo em razão da inexistência de projetos pessoais. É uma manifestação pura e exclusiva de altruísmo para bem servir e bem auxiliar o grupo como um todo na implementação dessas medidas e desses projetos. Secretário Eloir, então logo foi convidado, de pronto aceitou o desafio? Eu acredito assim, Ademar, que quando você tem o pensamento, quando você tem uma ideia própria, né, você tem que se fazer ouvir. E a maneira de você se fazer ouvir é colocando o seu nome à disposição na linha de frente. Quer seja para uma eleição, como o Éder falou, ou de repente apoiando as ideias que são iguais às que você pensa, né? Você não precisa necessariamente concorrer em uma eleição para se fazer ouvir, mas você precisa abraçar aquelas ideias que você defende e defendê-las junto com outras pessoas que pensam igual a você. Então, claro que ainda temos uma convenção pela frente e temos que passar para lá para que seja formada uma nominata e essa convenção vai ser respeitada, porque dentro do Progressistas há uma democracia muito grande. Então, meu nome sim está à disposição, né? Me coloquei de pronto logo que foi aventada essa situação, porque eu acredito que em algum momento da vida, todas aquelas pessoas que querem fazer a diferença no mundo em que vivem, elas têm que colocar seu nome à disposição. Não necessariamente é para concorrer, mas tem que colocar seu nome à disposição para integrar um grupo, para defender as suas ideias e para se fazer ouvir. Porque, como o Éder falou há poucos minutos atrás, é muito fácil a gente sentar atrás de uma tela e virar um tigre de Facebook, de virar um leão de WhatsApp. Isso é muito fácil, E aí quando você tem a oportunidade de realizar, ou a oportunidade de se colocar à frente das coisas para realizar, aí você se esconde atrás de outras pessoas, porque eu não tenho experiência, porque eu não sei, porque eu não gosto. Sabe qual é o grande castigo para quem não gosta de política? Ser governado por quem gosta. Então, assim, em dado momento da nossa vida, nós temos que colocar o nosso nome à disposição. E eu sugiro a você também, Ademar, quando você cansar dos microfones, que busque uma integração com uma entidade, com uma agremiação que defenda os teus pensamentos. E coloque a sua voz para ser ouvida. E junto com outras pessoas defender o que você pensa. Foram assim que se formaram os grandes times de futebol. Foram assim que se formaram os grandes partidos. E é assim que se renova a política. Não adianta nós enchermos a boca e falar e generalizarmos, falar que político é isso, político é... Bom, se não for eles, quem é? Bom, aquele é ruim. Então, se aqueles são ruins, onde estão os bons? Os bons têm que participar. Para que os ruins saiam, os bons têm que participar. Essa é a maneira com que eu penso e é a maneira com que eu conversei com minha família. E quando eu disse, vou colocar meu nome à disposição, se eu vou ser candidato ou não, aí é uma questão de passarmos pela convenção. Mas meu nome vai estar lá à disposição e eu sim estarei defendendo o que eu acredito, estarei defendendo as diretrizes que eu acredito que nós estamos conduzindo desde que assumimos então
o governo em si, a administração, e a gente vai procurar tentar levar essa boa política nos maiores, quanto mais recantos do município, melhor. E teve o apoio da família. Tive o apoio da família, o que é muito importante, e jamais faria algo sem o apoio da família. Acho que é o principal pilar, né? E eu cito bastante, várias vezes nas nossas reuniões da secretaria, que em dados momentos, logo que assumimos a secretaria ali, estávamos aprendendo e tudo mais, a gente tende a dar uma esmorecida pelas críticas e por tudo mais, né? E na família que a gente recebe esses apoios, né? Então, quando você tenta colocar seu nome, se tornar uma pessoa pública, né, você tem que contar com o apoio da família, porque as críticas virão, os elogios, que serão poucos, mas virão também, mas você tem que estar com uma base bem feita em casa para poder suportar todas essas questões do embate, da discussão de ideias, que a gente espera que a campanha siga nesse rumo de debate, de embate de ideias. Éder. Gostaria de pegar a deixa aqui dos 3 discursos. Nós falamos em formação de grupo, nós falamos em princípios, em ideais, e antes foi perguntado sobre chapa pura ou coligação. Eu acredito que o mesmo discurso pode ser usado nessa escolha de chapa pura ou coligação. Nada impede de existir uma coligação se as pessoas que virem para somar com o nosso grupo tiverem os mesmos pensamentos e andarem para o mesmo lado, né? Não adianta nós pensar, vamos fazer uma coligação onde o prefeito e o vice andam para lados opostos ou têm pensamentos totalmente distintos. Então, o mesmo pensamento que a gente tem ao trazer novos integrantes para o PP, também pode ser usado para trazer novos partidos coligados ao nosso, né? Que tenha pensamento de desenvolver o nosso município, tenha princípios iguais aos nossos, né? De tentar fazer o melhor para a nossa comunidade, e isso acho que vai ser crucial para nós definir se vai ser chapa pura ou se vai ser feita uma coligação com algum dos outros partidos que existem no nosso município. Comentários de bastidores dão conta de que já estaria barrado o acerto com o PTB? Não. Oficialmente não há nada, não tivemos nenhum... Extraoficialmente? Não tivemos nenhum tipo de contato partidário, nenhuma reunião partidária com o PTB. Recentemente apenas presenciamos e fomos assistir à prestação de contas do deputado federal lagoense Ronaldo Santini, que casualmente integra o PTB, mas não há nada, rigorosamente nada alinhavado no sentido de uma aproximação ou de coligação com o PTB, rigorosamente nenhum indicativo caminhando nesse sentido por hora, né? Como bem falou o Éder, não significa que não vá ocorrer, né? Mas por enquanto não houve rigorosamente nada nesse sentido, e o nosso propósito de fato, como bem referiu o Éder, com o máximo de humildade possível, com a máxima consciência das nossas limitações, e principalmente com a consciência de que todo e qualquer projeto ele pode e precisa ser aprimorado, e para que isso aconteça são necessárias ideias novas, ideias diferentes de pessoas com vivências diferentes. Então, com essa concepção, com essa consciência, que nós vamos definir se vamos efetivamente coligar, se vamos, né, fazer chamar algum outro partido da nossa base aliada para correr com a gente, né, e oficialmente, formalmente no pleito da majoritária, ou se vamos no chapa pura. Eu não sei, eu honestamente, Ademar, eu vejo isso com uma certa dose assim, de formalismo, talvez, desnecessário, porque se hoje nós temos toda a base que nos apoia, nos dá o apoio, desde o início do governo, um apoio branco. Nós vencemos uma eleição de chapa pura, né, com uma votação extremamente expressiva, e a formação do secretariado ela não levou em consideração partidos políticos, levou em consideração critérios técnicos, e mesmo assim nós tivemos o apoio de importantes siglas do município. Então, eu não vejo o fato de ser chapa pura ou não, eu não vejo como uma condição para se ter ou para se manter apoio ou para se adquirir
ou se para se ampliar a rede de apoio. O que eu vejo é que há uma natural identificação de grandes grupos e grandes e importantes grupos políticos do município ao projeto, à forma de administrar que o Progressistas implementou, à forma de administrar do prefeito Gustavo Bonotto e de toda a sua equipe. Havendo essa identificação, caminhamos juntos sem problema algum. Se vai ser chapa pura ou não, me parece isso talvez uma formalidade que eu duvido que vá gerar qualquer tipo de repercussão na diminuição ou ampliação da base de apoio, porque eu acredito realmente que essa base ela está calcada na aceitação do projeto, na perspectiva de como esse projeto pode vir a ser benéfico, como ele vem sendo benéfico à comunidade e como ele pode daqui a pouco propiciar uma melhoria ainda maior na comunidade. Conhecendo como conhece a nossa realidade, doutor André, é tido e reconhecido como um nome forte, Gustavo José Bonotto, para a reeleição. Ponto pacífico, né? Sem qualquer contestação. E, de acordo com a análise do meio político local, quem poderia fazer frente a Gustavo José Bonotto seria Getúlio Cerioli. No entanto, está diante dessa indefinição. A proposta de definição seria jogada ensaiada? Que tipo de avaliação faz, de análise faz essa dissimulação? Honestamente, Ademar, eu não caracterizo como uma dissimulação. Eu não vejo que exista uma dissimulação, assim como nós temos toda a cautela do mundo, toda a paciência do mundo para tomar a melhor decisão possível. Evidentemente que os adversários assim também o farão. Eu vejo com naturalidade esse movimento. Eu acho que não, eu tenho plena convicção de que de uma forma ou de outra, ainda que houvesse definição do adversário, que eu não sei se existe, mas eu tenho certeza que ela não seria revelada agora, né? Eu vejo com naturalidade. Eu tenho um grande respeito pelo ex-prefeito Getúlio, tenho uma relação de extrema cordialidade com ele. Então, na verdade, nós, como eu lhe falei, digo e repito, nós estamos cuidando para que haja o máximo de humildade possível e estamos trabalhando e nos organizando já com bastante antecedência, porque nós sabemos que, independentemente do candidato que vier a nos enfrentar no pleito de outubro, nós vamos ter sim uma eleição extremamente difícil. E é fundamental que nós estejamos bem organizados, bem mobilizados, que é o que o partido vem tentando proporcionar pelo menos desde o início do ano passado. Então, sendo o ex-prefeito Getúlio, sendo outra pessoa de outro partido, para nós estamos trabalhando e nos organizando para que o nosso candidato se sagre vencedor diante de qualquer adversário, para que nós estejamos devidamente preparados. Então, a gente vê com naturalidade essa descrição do adversário, não vejo como uma dissimulação. Talvez, eu acho, se nós estivéssemos no lugar dos adversários hoje, muito provavelmente nós adotaríamos a mesma estratégia, se é que há uma estratégia, mas eu vejo com naturalidade. Eu acho que nós estamos ainda no mês de março, há bastante tempo ainda para definições. Ele não estaria naquela lenda do sapo, me jogue no fogo, mas não me jogue na água? Olha, eu não sei, honestamente eu não sei. O que eu sei e posso te dizer e afirmo a todos os amigos que nos acompanham agora na TV e na rádio é que o Progressista está trabalhando, nós estamos nos mobilizando, né? Nós estamos fazendo reuniões bastante frequentes, nós estamos proporcionando algo talvez bastante inovador no meio político da comunidade de Lagoa Vermelha, que são ciclos de formação política para todas as pessoas que estão já se colocando à disposição para uma vaga no Legislativo. Então, tivemos uma reunião na semana passada em que já tivemos mais de 30 pessoas presentes nessa reunião, muito embora nós todos saibamos que nós temos uma limitação de 17 nomes para integrar a nominata, mas então nós temos uma mobilização bastante grande de gente muito qualificada que está se colocando à disposição e estamos nos qualificando, estamos conversando, trocando experiências, aprendendo com os erros, né, avaliando os acertos, aprendendo e tomando como aprendizado as consequências dos erros que nós cometemos.
Então eu vejo que da parte do Progressistas o foco ele está total na melhor preparação possível para que a gente possa oferecer para a comunidade de Lagoa Vermelha o melhor possível, né? O melhor material humano possível para que a escolha se dê dessa forma. O adversário, com todo o respeito e humildade do mundo, não vai depender disso. Nós estamos nos preparando para o que der e vier. Então, independentemente de quem vier, o Progressistas ele está tomando as atitudes necessárias para que a gente qualifique e fortaleça o grupo cada vez mais. O partido já realizou alguma pesquisa interna, embora não revele, claro, lógico. Nós temos levantamentos, nós já temos alguns levantamentos, algumas sondagens, já temos alguns cenários que nós avaliamos, evidentemente. Acho que todos os grupos já tomaram iniciativa nesse sentido, acho que é natural, né, diante que no momento se apresenta favorável. Não prefiro não opinar com relação a isso, né? Eu acho a principal pesquisa de opinião ela não se materializa no mero número, no mero percentual de uma pesquisa, né? De um levantamento estatístico. A melhor forma de se verificar se a administração está fazendo um trabalho bom ou não é ouvindo as pessoas na rua, né? E colhendo opiniões das pessoas que utilizam os serviços e que utilizam a infraestrutura que o município vem ofertando. Então, se é positivo ou não, nós estamos avaliando internamente. Como é que vê o cenário, de uma forma geral, assim, em Éder? Eu vejo um cenário bastante aberto. Já formou um juízo? Mais ou menos. Eu vejo bastante aberto ainda, né? O pessoal... os diversos partidos ainda estão conhecendo o chão que estão pisando, né? Acredito que não tem em nenhum partido a definição exata de quem vai concorrer, tanto na majoritária como para vereador também. E esses próximos meses que vão ser cruciais, né? Para saber quem vai e quem não vai, né? Então, agora em abril nós já vamos saber algumas pessoas do nosso partido, né? Que vão se licenciar para concorrer, né, ou para ajudar na campanha, e os outros partidos também. Eu acredito que nesses próximos meses é que vai ser desenhado o cenário ideal, né, dentro de cada um deles. Nós também podemos dizer que trabalhamos bastante, né, nós temos um trabalho de 4 anos, aí, de 3 anos e 3 meses por enquanto, né, para ser mostrado à comunidade, isso que vai ser bastante relevante numa eleição, né, a comunidade saber o que nós estamos fazendo, além dos nossos ideais, dos nossos princípios, saber também o que nós fizemos dentro deste tempo que nós estivemos dentro da administração. Então, acredito que temos um bom trabalho a ser mostrado nessa próxima eleição aí, e cada partido também vai ter os seus nomes, né, com trabalho prestado à comunidade ou não, né? Tem muitos nomes novos que estão aparecendo aí, né? Então, toda sexta-feira a gente vê no jornal que tem integrantes novos ingressando nos partidos, né? E quem sabe para concorrer na próxima eleição. Então, acredito que vai ser bastante estudado pelos diferentes partidos aí essa nominata de candidatos. Secretário Iluir, que análise faz do cenário? A minha análise do cenário é extremamente positiva, Ademar. Positiva no ponto de vista democrático que se desenha a eleição, né? Uma vez que exista um ponto e um contraponto, e todos os nomes relatados por você aí são pessoas que têm uma história dentro da política, e são nomes que devem ser respeitados, como o nosso presidente falou, com toda a humildade e com toda a distinção que a gente deve dar a essas pessoas que têm história dentro da política do município de Lagoa Vermelha. Então eu vejo com ótimos olhos o cenário em que existe uma equipe que está à frente de uma administração e que existem outros nomes que podem se contrapor. Quem defende a democracia é tudo o que você precisa, né? Que exista o ponto e o contraponto. Eu acredito que cada um dos seus partidos, cada uma das suas agremiações vai ter que fazer o seu dever de casa, vai ter que trabalhar bastante para tentar fortalecer seu plano de governo, porque o que nos demonstrou as últimas eleições, e aí você me fala de cenário, a leitura que eu faço, que demonstrou as últimas eleições é que não há mais espaço para aquelas briguinhas, para aqueles diz que me diz, que aqueles desaforos, como se dizia antigamente, e sim uma contraposição e uma apresentação de ideias, né? Então,
todas aquelas pessoas, todas aquelas agremiações que tiverem interesse em lançar candidatos, tem que fazer o dever de casa, tem que fazer um bom plano de governo, tem que se embasar para poder, em alto nível, defender essas ideias quando for colocada para apreciação do nosso público, da nossa população. Estamos nos encaminhando para o final do programa. O que o presidente teria ainda mais para acrescentar? Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer aqui a honra de dividir a mesa com o Éder e com o Morona e dizer que eu estou muito otimista, eu estou realmente muito entusiasmado com o trabalho que eu vejo sendo feito pelo grupo político do Progressistas. Eu estou muito entusiasmado com a forma de administrar do prefeito Gustavo, a forma como o grupo foi montado, né, e como vem sendo conduzidos os trabalhos. O partido ele tem plena consciência de que nós não somos infalíveis, né? Nós estamos sujeitos a cometimento de erros como qualquer humano e temos plena humildade do mundo para assim reconhecer. Então nós estamos trabalhando com bastante afinco, estamos muito motivados, porque nós estamos vendo, efetivamente nós estamos enxergando um potencial fantástico de qualificação cada vez maior dos quadros políticos da cidade, e a gente está otimista e confiante de que o Progressistas tem feito sim o seu papel nesse sentido. Então, a cada reunião que passa, a gente fica cada vez mais contente com a participação cada vez maior de pessoas ligadas ao partido, tanto filiados como simpatizantes, que nos dão a honra da presença em várias reuniões. Então, o momento é muito positivo, de muito otimismo, né? E eu tenho certeza que um trabalho feito norteado pelos princípios corretos, pelos valores corretos, ele de uma forma ou de outra, ele acaba sendo contemplado com vitória, no sentido amplo da palavra. Sim. Éder, o recadinho final? Bom, Ademar, eu me sinto bastante contente, né, de poder ter participado durante esses 3 anos e 3 meses da administração municipal, né? Eu que sou aqui natural de Lagoa Vermelha, né? Nasci na localidade de Sede Piva, interior do município, né? Conhece bem a nossa realidade. Conheço bem, me criei aqui no bairro Suzana, então a gente fica bastante contente de poder ajudar a construir algumas coisas para a nossa cidade, né, e para a nossa sociedade. Então, agora mais esse passo adiante que iremos dar, né, para ajudar a consolidar os nossos candidatos para essa próxima eleição. Então, acredito que me sinto bastante realizado. Até gostaria de agradecer publicamente ao prefeito Gustavo Bonotto por ter me dado essa oportunidade de participar da administração durante esses 3 anos, e de agora em diante a gente só tem a somar mais ideias para cada vez mais trazer o desenvolvimento para a nossa comunidade. Eloíno Morona. Agradecer, Ademar, a oportunidade que a Lagoa TV tem nos dado para colocar as nossas ideias, e a maneira progressista de pensar, né? E torcer para que a eleição que se avizinha aí, ela seja uma eleição de alto nível, onde cada agremiação tente construir a imagem do seu candidato e não destruir a imagem dos outros, como ficou de praxe nas últimas eleições, onde se apela por uma tática que eu realmente abomino, que é a da desconstrução da candidatura, ou da desconstrução até pessoal das pessoas. Eu acho que cada agremiação, cada partido político, cada somatório de pessoas tem que construir o seu candidato, enaltecendo as virtudes, sim, pontuando os seus defeitos, mas tentando sobrepor a possibilidade de se minimizar esses defeitos, e não tentando diminuir o seu adversário político. Eu sinceramente espero que essa campanha que se avizinha seja assim, de debate de ideias, de muita conversação e pouco bate-boca. Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Hoje contamos com as participações do presidente do Progressistas de Lagoa Vermelha, Dr. André Melec Freitas, vice-presidente Éder Piardi e do conselheiro Eloíno Morona.
Nós queremos agradecer aos nossos convidados que gentilmente atenderam ao nosso convite no sentido de participarem do programa desta segunda-feira. O Lagoa Debate que volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite. Integral, para você que está pensando em investir, acompanhe tudo pelas nossas redes sociais, integral-rs.com.br. Construções de responsabilidade.